Sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. Obrigado, Thaís. O programa Biblicamente é um programa especial que é realizado regularmente aqui na Rádio Musical FM, trazendo temas interessantes, por vezes polêmicos, para serem tratados e abordados aqui abertamente. Hoje, o nosso convidado é o pastor Anderson Silva, da Igreja Movimento em Brasília, líder missional de mais de 30 projetos sociais, muitos projetos nos quais ele está envolvido e que estão concentrados no hub social chamado Machonaria, também nas redes sociais, uma organização que abriga vários projetos sociais, do qual ele é fundador. Também é teólogo por formação, pós-graduando em cristianismo e política, é natural de Maceió, Alagoas, mas mora, acho que há bastante tempo em Brasília, no Distrito Federal. Também é escritor e pastor itinerante, já passou por vários países pregando o evangelho, e é casado com a dona Keila, que geralmente manda na gente, né, as mulheres, e pai de 4 filhos. Bem-vindo, pastor Anderson, prazer te receber, a rádio estava com muita vontade de te receber aqui, Bom um dia. privilégio. Bom dia, reverendo, a honra é minha. Tudo bem? Seja um bate-papo bom. Maravilha. Bom, o tema hoje é o perigo da desconstrução da masculinidade. Sim. E deixa eu achar aqui, as perguntas estão bem escondidinhas aqui, que o pessoal prepara aqui da produção. E para iniciar esse programa, defina pra gente como você enxerga como você classifica desconstrução de masculinidade. O que é isso? Do que a gente está falando? A gente está falando do fundamento do reino de Deus. O reino de Deus e o próprio céu, ele é masculino. O reino de Deus e o próprio Deus em sua trindade é uma expressão masculina. O céu é governado por expressão masculina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Arcanjo Miguel, Anjo Gabriel. O único pronome feminino no reino de Deus é a Nova Jerusalém e a igreja. E a oração do Pai Nosso determina que a gente faça na terra como é no céu. Então a masculinidade é o centro da existência humana. Quando o masculino é destruído da sua centralidade, da sua função de servir em sacrifício, amor, graça, generosidade, tragédias acontecem. Então, na raça humana, a tragédia começa desde o momento que Adão saiu do seu lugar, de arar a terra, guardar o jardim e estabelecer na terra como era no céu. Então a desconstrução vem desde o nosso pai primitivo Adão. Ele sai de sua posição e se hoje, sociologicamente, a gente for analisar todo problema social, ele tem por base o que Tiago diz que é a verdadeira religião. Tiago 1:27. Então, só existe órfão, só existe viúva, não literalmente falando, porque um homem abriu mão de suas prerrogativas. Então, hoje, a masculinidade é muito mais odiada, porque ela é o centro da produção do problema, e todo mundo entende, ideologicamente, politicamente, e Satanás entende espiritualmente, que se um homem for redimido a sua posição, ao seu mandato masculino de Gênesis 2:14, acabou. Porque um homem à imagem do seu Criador é um perigo às trevas, é um perigo aos planos de Satanás, é um perigo a qualquer regime ditatorial. Então, hoje, a masculinidade ela é desconstruída. Ela já é desconstruída desde Adão espiritualmente, mas hoje ela ganha volume. A arte desconstrói a masculinidade, a política, a filosofia, o politicamente correto, a música. Absolutamente vários inimigos se insurgiram contra a masculinidade, impedindo o homem de encontrar o seu potencial no seu Criador. Há na sociedade, a meu sentir, uma busca pelo fortalecimento do feminino, mas pelo enfraquecimento do masculino. Por que isso, cara? O feminismo é uma vingança de Eva. É a minha interpretação, tá? O meu devaneio filosófico. Machismo, como eles definem, e feminismo começa no problema primitivo de Adão e Eva. Eva quer existir sem o peso da palavra de Deus, sem o propósito eterno de Deus e sem a liderança do homem. A maioria dos pastores fazem, na minha análise, uma hermenêutica errada.
Eva pecou porque Adão se omitiu. Então, Adão era babá de Eva. A mulher não tem autonomia. Ela não pecou porque ela quis. Ela pecou porque o marido é omisso em vigiá-la. Então, olha só. Assim como a gente toma conta dos nossos bebês, essa hermenêutica errada diz que Adão era babá de Eva. Mas o texto diz, ela viu. E o ver não é dos olhos, é da cobiça. Ela percebeu a possibilidade existencial, sem o peso da liderança do marido, sem o peso da palavra de Deus sobre os seus ombros. E ali começa o feminismo. O feminismo é uma convocação para que a mulher exista sem Deus, sem o masculino, sem a liderança de um homem, sem a maternidade. Então, o feminismo é em defesa da morte da criança no ventre, tirou a mulher do mercado de trabalho, diz que ela é livre sem a liderança do homem, mas conseguiu isso sendo escrava de um empregador. Bom, como que essa desconstrução da masculinidade afeta a sociedade hoje, não teologicamente falando, mas como essa desconstrução da masculinidade afeta a sociedade, cara, de hoje em dia? Aonde a gente consegue ver de forma palpável, de forma empírica, essa desconstrução acontecendo na prática? É só olhar para o Neymar. O Neymar é a representação de homens banais que sutilmente são resultados da desconstrução do masculino. Então, o homem como o Neymar, ele é macho no seu desempenho, mas ele não é homem em sua responsabilidade. Então, esses homens não querem mais o casamento. Neymar, se engravidou, ele paga a pensão alimentícia. Acabou. É o máximo que um homem quer. Quando a gente diz emasculação, a gente não está falando do homem feminino, e a gente também não está falando do gay, ok? Uhum. A gente está falando do homem que foi castrado em suas responsabilidades ou desistiu dela por causa do hiperempoderamento do feminino. Então, hoje a mulher, ela diz, não preciso de um homem, tenho o sex shop. Não preciso de um filho, sou pai, sou mãe de um pet, de um gato ou de um cachorro. Sou independente financeiramente. Mas ninguém consegue perceber sociologicamente que essa mulher feminista dos 20 aos 40, depois solitária, vencedora, não tem com quem dividir, não tem família, não tem um companheiro. Então, assim, o feminismo ele é tão sutil em sua ideologia que ele furtou até a primeira letra do movimento gay, que há 30 anos era GLS. E hoje é LGBT abecedário. Então, L de lésbica. Então, assim, o feminismo é tão sutil em sua vingança, para mim, feminismo é uma vingança ao pai. Isso, sutilmente falando. E hoje, a vingança do feminismo ela é tão cruel que ela aceita que o homem seja uma mulher. Do tipo assim, o feminino reagiu tanto à dor que o masculino causa desde o início, que diz, olha, a minha vingança, não só em quesito espiritual, mas até em quesito sociológico, é que eu envergonho o pai tornando o filho uma mulher. Não? Você se sente mulher? Seja bem-vindo ao nosso time. Então, assim, a destruição cabal do masculino. Um dos projetos que eu lidero é para retirar a prótese do transexual. Então, assim, você pega um homem hoje convicto do seu novo nascimento, convicto da realidade científica, mas ninguém consegue perceber que foi o feminismo que liderou ideologicamente essa possibilidade de um homem barbudo se colocar de frente de um espelho e ter um seio e dizer, o que eu fiz da minha vida? Então, assim, obviamente que é tudo sutil. Obviamente que uma feminista vai dizer que é absurdo, mas a gente tem que discutir números, né, na prática. Vamos pegar as estatísticas sociológicas e discutir as consequências dessa desconstrução. Essa desconstrução, ela vazou o portão da igreja, na sua opinião? A gente tem, por exemplo, homens, e aí eu não estou falando da opção sexual, obviamente, eu estou falando, a gente tem homens desconstruídos dentro das fileiras cristãs, na sua opinião? Se tem, é mais ou menos do que lá fora? Como que você analisa essa questão? Não sei, me fiz entender, né? Sim. Eu acho que majoritariamente, tanto dentro como fora. Por exemplo, o dano dentro é que os homens evangélicos interpretaram a noiva na primeira pessoa e não como figura de linguagem do coletivo da fé, né? A noiva
As canções emascularam os homens evangélicos. Então tá todos sentimentais achando que são a namorada de Jesus. Aí Paulo diz em uma de suas cartas: portai-vos varonilmente. Então nós somos a noiva. Eu não sou a noiva, você não é a noiva. Nós somos... A noiva é uma coletividade. É uma coletividade. Então você percebe essa fraqueza, porque assim, uma hermenêutica errada gera um comportamento errado, um entendimento errado, um comportamento errado. Por exemplo, há uma confusão muito grande no coração do homem evangélico, do homem cristão. Ser corajoso é faltar com amor? Aí por isso que eu falo, os dois maiores atos de amor de Deus pela humanidade é a cruz e o inferno. Porque o inferno é a providência da morte da morte. O que fez dano à minha casa, nunca mais fará. Então, o inferno nada mais é do que um pai de família levantando seus muros e dizendo: o que nos prejudicou não vai nos prejudicar. E o homem evangélico tem dificuldade de perceber essa plenitude de masculinidade em Jesus. Dócil, generoso, amoroso, altruísta, compassivo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o leão da tribo de Judá. É o opositor que escolhe o que vai ter dele, a sua doçura ou a sua coragem. Então, não é comum para a maioria dos homens evangélicos, porque eles falam: nossa, se eu for corajoso, eu não estou sendo amoroso. Parece que as duas coisas não conseguem andar juntas, né? Mas, na verdade, conseguem. Devem. E qual é... Hoje, você realiza... Há quanto tempo você milita nessa área, pastor, da qual a gente está falando aqui agora? Sempre foi meu interesse, mas prosperou desde 2018, que é o início do projeto, né? A nível nacional e posteriormente mundial, maçonaria. Mas sempre teve no meu DNA de fé, sabe? Eu me converti já antagônico a algumas omissões da religião evangélica. Então, de fora eu era um crítico. Quando Cristo me alcança, eu consigo perceber meu chamado naquilo que eu condenava como um problema. Porque é o que eu ensino para os homens. Sua indignação e sua ira é a raiz do seu chamado. Então, quando faz sentido para você algo, você fica irado com algo e ninguém fica, é de se suspeitar que é o seu chamado. Então, se não mexe com ninguém, mexe com você. Se você não tomar providências para lutar para resolver esse problema... Das duas, ou você tá vendo coisa que não existe, ou então Deus tá te chamando para resolver o problema. É um problema que ninguém tá percebendo ou sentindo. Pega a tua cruz, né? Exatamente. E quais são os principais desafios que o homem cristão... Eu tô sentindo um eco aqui, Rafa, não sei se tá para todo mundo, não sei. Quais são os maiores desafios, os principais... Melhorou, hein, Rafa? Você apertou algum botão aí que... então diminui aí, mano. Quais são os principais desafios que o homem cristão enfrenta hoje, cara, sobre esse assunto da perda dessa masculinidade? Pornografia e adultério. Isso envolve... Como que isso está ligado diretamente É claro, né? Ele não se posiciona como o homem que Deus quer, né? Tá, vou lutar para tentar me explicar. A impossibilidade da masculinidade é o cara ser iludido que a macheza é o todo da masculinidade. A macheza, a virilidade, o desempenho, a heterossexualidade em seu desempenho, o cara é trabalhador, luta para ter um caráter aprovado e tal. Mas essa macheza é só um embrião da masculinidade. Masculinidade plena, a gente tem que olhar para Jesus, para os profetas, para os reformadores, os pais da igreja. Olha a masculinidade de Lutero. Parabéns, reverendo, pela reforma. Não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Olha a leveza. A gente não aguentaria, cara, enfrentar o papado e a potência que era a Igreja Católica Romana naquela época. Mas o pecado, Freud fala isso, né? Que o primeiro escape da pressão psicológica do ser humano é o sexo. Todo mundo pensa assim: cara, tô endividado. Se eu ter uma amante, eu acho que eu vou me aliviar. Aí você começa a comer vento, achando que está se nutrindo. Aí o problema vai aumentando. Então, o pecado ilude o homem que ele é a solução, mas ele acaba de enterrar a possibilidade do homem ser um verdadeiro homem. Então ele é iludido. E nós, homens, gostamos desse controle. Às vezes a gente não é adúltero, nem pornificado,
mas às vezes a gente gosta do domínio, do chaveco. E tudo isso é um escape, uma ilusão de Satanás para que a gente rejeite essa jornada, que a masculinidade é uma jornada, é uma decisão. Eu quero chegar até aquele lugar ali onde Jesus promete que eu posso ser pleno. Ou que Paulo fala em Efésios, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento e à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Então esse lugar está disponível. Mas qual é o problema do homem de Deus? Ele não quer a plenitude prometida por João 10, ele quer só a tolerância. Hoje o homem evangélico procura uma igreja para os seus pecados serem tolerados. E não mais para ele encontrar um reverendo que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje o homem evangélico, o padrão dele é não julgueis, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então hoje a gente... Só Deus que me conhece, Deus que me julga. Hoje a gente se viciou em fazer da igreja um hospital, ao invés de entender que ela é um quartel-general com enfermaria. Então não tem um exército dentro de um hospital. Mas pode ter um hospital dentro de um quartel-general. Então se você levar um tiro, se eu cair, se eu pecar, eu vou para a enfermaria perguntando para os pastores, que são os médicos aqui na terra, dizendo quanto tempo para curar? Mas a minha cabeça é de combate, eu preciso voltar, eu preciso plantar igreja, preciso evangelizar, preciso investir na obra, preciso abrir uma empresa, preciso gerenciar negócios para a glória de Deus. Mas um cara que vai para o hospital, cara, ele quer ser cuidado. Por isso que hoje a igreja... Precisa de babás, né? A igreja evangélica é uma questão de consumo, demanda, consumo, não gostei, tem outra igreja na esquina, o efeito church de pastores irresponsáveis fazendo plantação como se fosse franquia, como se fosse um McDonald's espiritual, porque está tocando na insatisfação. E um homem maduro pensa o seguinte, ele não procura uma igreja perto da conveniência nem da casa dele, procura uma igreja perto da Bíblia. E quando ele detecta um problema nessa igreja, como ele está lutando para ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, o problema daquela igreja é uma oportunidade de serviço. Nossa, o infantil dessa igreja não é bom. Ô, meu bem, que chance a gente tem, vamos ajudar? Nossa, o louvor da igreja não é bom e o problema é som e eu prosperei, tenho dinheiro. Pastor, eu posso servir aqui a igreja comprando som? Não, mas o cara pornificado, vamos voltar lá, ele não tem mentalidade de serviço, ele tem mentalidade de consumo. Então ele vai para uma igreja dizendo o que ela pode me dar. Ele não sai de casa dizendo o que eu posso entregar para uma igreja, o que eu posso entregar para um pastor aprovado. Ele escolhe a igreja que vai melhor servir a ele e não a que precisa do serviço dele, por exemplo. Por isso hoje a maioria discute, onde é que eu vejo que o cara é banal? O cara tá discutindo assim, dízimo não é do Novo Testamento. Cara, do tipo assim, dê o nome que você quiser, cara. Mas assim, eu falei isso e os caras ficam chateados. Eu falei, fica em casa, cara. Um cara de caráter, ele fica em casa. Eu não tô falando do dízimo, eu tô falando do seguinte. Não poder fazer é uma coisa. Combater uma estrutura que te serve é falta de caráter, cara. Fica em casa, porque homens, meninos frequentam templos e galpões que homens montaram. A cadeira que você vai sentar num templo ou num galpão que você vai de uma igreja, um homem pagou aquela cadeira, um homem vai pagar aquela energia, a água que você vai dar descarga, que você vai beber, o lanche do seu filho no departamento infantil. O ar-condicionado que você gosta. Acabou, cara. Do tipo assim, tu não concorda? Fica em casa, cara. E, infelizmente, cara, acho que Gospel Prime, ou um desses jornais aí, fez uma pesquisa dizendo que mais de 70% dos dizimistas e obreiros no Brasil são mulheres, cara. Essa informação eu não sabia. Não, mas na verdade a presença maior é feminina na igreja. Desde hoje, Lucas 8, você lembra lá, Lucas 8? Entendeu? E as mulheres que foram curadas serviam Jesus com seus bens. Cadê os homens, cara? Olha a crise da masculinidade sempre. As mulheres sempre disponíveis, gratas, querendo acelerar aquilo que transformou elas. Mas por que o homem não quer? Pode perceber, o cara quando tem essa narrativa, pra mim, tá? Na minha experiência, liderando esses homens mundialmente hoje. Brasil, Europa, Estados Unidos, África. É vício, cara. O cara tem amante ou pornô. Por quê? O cara que tá transformado, primeiro, ele não brinca com a palavra. Quando o cara vai... Eu falei isso, um pastor liberal falou, o cara dizendo que crê até na capa da Bíblia. Cara, essa mensagem me transformou, irmão. Tem nada relativo nela. Quem tá relativizando a palavra administra algo que ela condena. Primeiro ponto.
Segundo ponto, se isso te transformou, cara, Jesus te transformou, o povo dele te transformou, a casa dele te transformou, como que você não vai reinvestir na casa do pão, cara? Se tu comeu esse pão e esse pão te transforma, como você, cara? Não vai investir num projeto que pode fazer com outra pessoa que fez com você, né? Por exemplo. Mas é o contágio do pecado. É o cara pornificado, Então ele é egoísta, entendeu? Você entende que o cara que é mão fechada, tal, tá lá e fica só Nossa, eu não aguento esses caras. Que fica só ali, na picuinha, né? Na boquinha pequena ali, tá, não sei o quê. O hater, que fica lá enchendo o saco. Então, esses caras, na sua opinião, é situação de pecado antes de questão teológica e tudo mais? É pecado. Karl Barth. A gente pega hoje o teólogo liberal e acha que o problema é agora. Você pega Karl Barth, obviamente, não estou falando nada novo pro senhor, o tripé da interpretação hermenêutica dele concernente à Bíblia como palavra de Deus. Escrita, proclamada, revelada. Só é palavra de Deus se o coração receber a revelação. Então, ela escrita do jeito que está, não é a palavra de Deus. Ela pregada não é a palavra de Deus. Só é a palavra de Deus se eu receber no coração. Depois de morto, a gente vem ter acesso às informações fazendo que Karl Barth propôs para a esposa uma segunda mulher dentro do lar deles. Tá, eu me lembro do Dr. Russell Shedd, num dos eventos da nossa escola, falando o seguinte: tem teólogos que agora estão no inferno. Agora, enquanto a gente está aqui, eles estão lá no inferno e a gente estudando os livros deles aqui como se fosse e as pessoas se formando aqui, comendo lixo, né? Comendo lixo. Então, eu creio que a vida das pessoas não é só o que eu escrevo, mas é a vida que eu vivo vai dar sustentação e apoio e mostrar que aquilo que eu estou pregando, ou escrevendo, ou falando é verdade ou não. Voltando aqui, cara, nessa questão da masculinidade, consequências espirituais dessa desconstrução. O que vira para um cara que está ou por conta do pecado, ou porque eu também acho que a sociedade ela tem um poder de moldar as pessoas de forma muito, muito, muito interessante, né? Você nasce numa sociedade, as chances são que você vai replicar aquele comportamento, repetir aqueles processos. Quais são as consequências dessa desconstrução na vida do homem? Posso dar 2 exemplos? Opa. Primeiro é da Preta Gil, que é uma artista aqui brasileira, feminista, foi traída pelo marido, que era ex-marido esquerdomacho, cara desconstruído, né? E foi traída pela melhor amiga, que era funcionária e também feminista. Então, olha que interessante. O feminismo produz o homem que ela tinha e o feminismo não resolve a mulher. Aí, eu sempre falo, quando eu estou pregando ou palestrando às mulheres, se o feminismo te resolveu e colocou você num nível moralmente superior aos homens, como se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é só para o masculino, não é para o feminino, com quem os homens continuam traindo suas esposas? É uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Então, assim, e ela tava com câncer, cara. Aí o marido traiu com a melhor amiga, as 2 feministas, e o cara, um esquerdomacho desconstruído. Consequências assim. Trazendo para nós na fé, eu sempre falo, cara, essa desconstrução, ela vai tocar na TV que seus filhos assistem. Porque essa é a maior didática de um homem de Deus, permitir ser visto pelos seus filhos. Acabei de chegar dos Estados Unidos, fiquei lá 30 dias agora, pregando. De ponta a ponta, eu já preguei na América. Sabe qual é a realidade da comunidade brasileira lá? Aqui a mulher não prospera. A gente tem uma estrutura comunista, me parece, desde a Constituição. E a economia brasileira ela fica travada, amarrada. A América não. Tudo que você fizer, se você for trabalhador, empenhado, você prospera. Então o casal sai daqui com filhos, vai para lá, os 2 trabalham. Mas, às vezes, a mulher prospera mais que os homens lá. É comum, pastor. Toda paróquia que eu já rodei lá tem índices alarmantes de que mulher prosperou, largou o marido. O oposto que a gente vê no Brasil.
duas hipóteses. Ela sempre foi uma Jezabel, só sorrindo, esperando a hora de dar o bote. Ou ela disse, agora que eu tenho autonomia financeira, eu posso dar um chute na bunda do cara que nunca honrou o meu Deus e nunca me honrou. Perguntei isso aos homens lá na América. Qual é a realidade por trás disso? Então, olha a desconstrução aí mais uma vez. O cara é capaz de comprar um carro novo, mas ele desonra e não investe na mulher da sua mocidade. Então, assim, ó, se as mulheres são mais dadas a permanecer do que os homens, não que elas sejam melhores que nós por isso, como que uma mulher abandona o marido da mocidade? Porque um homem piedoso não abandona a mulher da mocidade. O oposto também. Então a gente tem que ir na base da discussão. E essa realidade não é só lá fora, não. Aqui no Brasil também, quando a mulher consegue uma posição maior, melhor e tal, não sei o que, às vezes a gente vê isso também na igreja local. Eu sou pastor de igreja e, infelizmente, famílias se destroem por conta dessa, sei lá, acho que falta... eu nunca vi uns seus assim, encontros. Não dá vontade de bater em certos homens também, não? Dá. Tem hora? Mas olha só, eu não tenho que reclamar, cara. Por onde eu vou, por onde eu passo, pessoas me abordam. Cara, fui transformado. Cara, tô 5 anos sem pornografia. Olha o que aconteceu comigo em Orlando. Fiz lá o encontro de maçonaria, o cara foi. Pastor, antes de você ir, você pode passar na minha pizzaria pra orar? Posso. Aí espremi minha agenda, fui lá na pizzaria do cara pra orar. Quando eu cheguei lá, o cara... fiz ali, até arrepio, cara, só de lembrar. Fiz 2 pizzas pro senhor levar, umas asinhas aqui com um barbecue. E, cara, obrigado. O senhor é dono dessa pizzaria sem saber. Ela te pertence. Ela pertence ao teu galardão e ao teu legado. Como assim, macho? Minha esposa pediu o divórcio, cara. Chegou assim, o limiar. E, cara, eu te encontrei. E eu entendi ali que o meu sacerdócio não era apenas para resgatar meu casamento. Eu não era um sacerdote. Eu não era um guardião, não era um protetor. E isso também significava dar segurança financeira à minha esposa. Ele falou, não sei como, mas você me despertou, cara. O ensino do maçonaria me despertou de tal maneira que, além de reconquistar o coração da minha esposa, como se a gente voltasse a namorar, cara, tem 50 mil investido aqui. 5 para 1, 250 mil reais na pizzaria, que eu não sei como. Mas, cara, o seu ensino teológico sobre masculinidade me trouxe até aqui. Então, fez ele empreender e tal. É isso. A desconstrução é o oposto então, mas disso. Mas o que eu tô falando que tem às vezes não aconselhamento, dá vontade de dar uns tapas, né, também. Porque, assim, não, tem a turma que eu não vou duvidar, não dá pra duvidar do desejo. Pô, quero mudar. Okay. Pô, quero ser transformado, quero abandonar a pornografia, quero não sei o que e tal. A família do cara minguando e o cara não larga. Ele fala, ele chora, aí você ora, aí você aconselha. Você acompanha também casos assim, onde a pessoa não... E aí, você vira calvinista nessa hora e fala, não, isso aí tá determinado, porque não pode ser um negócio desse. Eu sou a favor da teologia brutal de um dos meus melhores amigos, pastor Jack, de Porto Alegre. Ele fala, maldito, que dia eu te vi quebrando o celular? Qual é a fonte? Qual o olho que tá te fazendo pecar? Desgraçado. E ele vai assim mesmo, rasgando. Falou bem assim, eu só vou perceber que você tá levando o pecado a sério quando você pegar um taco de beisebol e esmagar seu celular. Pra cativeiros radicais, só posturas radicais, do tipo assim, eu quero mudar. Cara, levante daí, cara. Tipo assim, Spurgeon fala isso, né? Que o teu arrependimento seja tão gritante quanto o teu pecado. Então, cara, mexe com Deus, mexe com as pessoas. Tipo, se eu confessar pra minha esposa, ela vai pedir divórcio. E ele fala, cara, que tu pensasse nisso antes de transar com a filisteia, cara. O prazer de um cristão é se arrepender. Então, pecou como homem, por que quer se arrepender como menino? Por exemplo, no maçonaria a gente dá o exemplo de Adão e Davi. Adão sumiu, cara, depois que disse não fui eu. Davi continuou um homem segundo o coração de Deus e um dos caras mais extraordinários da história de Deus na terra, cara. Por quê? Postura, irmão. Davi pecou como homem, se arrependeu como homem e aceitou que a espada jamais sairia da sua casa.
pagou o boleto sem vitimização. E continuou amando a Deus sem mimimi, Acabou. né? E amado por Deus. Isso que é o mais interessante de Davi. Ele não apenas amava a Deus, mas era amado por ele, ao ponto que quando o Senhor repreende Salomão, diz, por amor ao teu pai, Israel não perecerá. Olha só, cara. Isso aí. Bom, eu ia fazer um intervalo. Ô, Rafa, vamos fazer um intervalo bem curtinho, porque tem mais perguntas aqui. Pastor Anderson, essa questão das igrejas novas, né, de church, eu falo church, muito church. Aqui, isso mudou o comportamento, cara, dos crentes brasileiros, na sua opinião? Porque, no meu sentido, não era desse jeito que acontecia antigamente, entendeu? Então, eu acredito que tem muitas igrejas do tipo church que são muito boas, tal, mas obrigado. Eles trazem é meio que tudo igual, né? A placa lá muda, tal, mas é meio que tudo igual. Qual é a repercussão disso no cenário, na sua opinião? Matou o entendimento de aliança. Porque um grande índice de divórcio entre os evangélicos. Porque a gente despreza hoje o que significa aliança. Os pastores old school, eles iam na raiz. Por exemplo, o meu pastor, quando me confrontava, Anderson, você está ferindo seu chamado. Cara, ele ia na base do temor. Hoje não, hoje é negócio, hoje é franquia. Entendeu? E o cara que quebra aliança com o reino, com a igreja, que aliança ele sustentaria? Então, se ele despreza, por exemplo, eu não confio. Nenhum de nós, como homens, confiaria no amor de uma mulher que casou 5 vezes. Sim ou não? Mulher chega apaixonada, assim, a gente não é cristão. Uma mulher chega, tô apaixonada por você, você casaria comigo? Conta a tua história aí. Não, eu já casei 5 vezes, 10 vezes. E nós, pastores, hoje, por causa do church, confia nessa ladainha. Pastor, tô chegando aqui. Querido, tem a classe de novos membros, posso marcar um gabinete com você, conhecer sua história e tal. E aí? 5 igrejas em 2 anos, 5 igrejas em 5 anos, entendeu? Mas antigamente era o quê? O cristão mudava de igreja quando fechava um ciclo no propósito de Deus. Tipo, 10 anos numa igreja, isso. 20 anos numa igreja. E para mudar de igreja, você chegava na igreja, o cara tava lá murcho. Aí você falou, meu irmão, o que foi? Você tá triste? Não sei, acho que eu tô indo acho que eu vou deixar essa igreja, vou para outra igreja. Tô orando. Aí, meu cara tá contribuindo, tá participando, tá trabalhando, tá ajudando, só tá murcho lá, triste. Aí você fala assim, eu não concordo com tal coisa, tô orando. Há quanto tempo? 2 anos. 3 anos. Hoje, dependendo, cara, o cara vai de manhã, ele se membrou a semana passada e essa semana ele já fala, já tá em outra. Então, acho que aboliram, por exemplo, a carta de apresentação. Não sei quanto tempo você é da igreja, mas aboliram a carta de apresentação. Então, tipo assim, cada um é solto. E o cara chega na igreja, ele chega lá e fala, eu sei cantar, tocar, pregar. E o pastor fala, caiu do céu. Porque chegou assim, já caiu do céu. Só quem caiu do céu foi o diabo, né? E às vezes a pessoa não tem essa curadoria, né? Por exemplo, eu faço parte de uma igreja que você chega lá para você fazer alguma coisa, demora 2 anos. E para sair é documentado, para receber é documentado. Você vai... Mas você é de qual igreja? Tal igreja. Cadê o documento? Não tem, então dá o telefone do pastor. Não tem, então dá o telefone da igreja. Não tem, então dá o site da igreja. Dá a rede social de alguém. Porque a secretária vai falar com alguém e falar, tem um cara aqui. E assim. Agora, esse negócio de church acabou com esse rastreio, né, mano? Ninguém mais é de lugar nenhum. Não tem e o que mais... a gente não entende, esses pastores franqueadores não entendem. Tem uma igreja grande. Não, você tá, cara, com um monte de insatisfeitos. Crescimento de igreja é o quê? Evangelização, conversão, batismo e discipulado. Migração não é crescimento. Mas assim, meu entendimento não é nem o modo que o cara faz a church dele. É do tipo, ele não tem ética ministerial. E o cristão que debanda, ele quebrou a ética da vida. É a lógica de Malaquias. Eu gosto de trabalhar ali. Deus está reclamando do roubo no 3 e todo mundo se ofende porque o mau teólogo quer o dinheiro, o falso crente não quer dar o dinheiro. E o assunto é só o dinheiro. Mas você pega os 4 capítulos lá e você vai entender que é o quê? Quem quebra com Deus, quebra com
com a família, quebra com a esposa. Então, se você é excelente com Deus, você é excelente no lar, excelente como marido. Tipo, capítulo 2, mesmo que você queira agora ofertar, o Senhor não quer mais. É isso aí. Mesmo você enchendo o altar de lágrimas, porque ele é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade que tu é infiel. Então, quem quebra com a igreja, pastorzão? Só uma questão de tempo, vai quebrar com a esposa. Quem quebra com a esposa, vai quebrar com a igreja. E nós, pastores, temos que aprender, principalmente numa época de relativismo, a dificultar a vida dos crentes. Dificultar mesmo. É isso aí. Cadê a carta? Cadê o telefone? E tal. Não. Assim como eu não confio numa mulher que rodou muito, eu não vou confiar num crente que rodou muito. Porque eu quero paz. Igual, por exemplo, eu sempre falo, né? Meus piores relacionamentos financeiros e negócios foram com irmãos. E a base é essa. Infiel no pouco, infiel no muito, entendeu? Se o cara é um cara que quebra princípios, por exemplo, vai dar certo, pastorzão? A gente se empolga às vezes, né, no início do ministério. Aquele cara canta bem, aquele cara é famoso, aquele cara é empresário, vai ajudar a obra. E a gente não consegue perceber que aquilo vai ser o nosso grande problema. Você está criando um negócio que depois você não vai ser pior para a igreja como um todo. Por isso é a melhor regra. Agora, ô Rafa, eu tenho que parar, né, aqui na rádio. Quantos? 59. Até 59? Que eu tenho que entregar o programa. A gente está no FM, na verdade, aqui essa é a maior rádio evangélica de São Paulo, para o FM. Para você que está acompanhando a gente pela rádio musical, só pelo rádio, eu convido você a continuar esse bate-papo com a gente mais uns minutinhos através do canal do YouTube. Então você vai lá no FM Rádio Musical, lá no YouTube da rádio, ou no meu canal, no César Cavalcante. Um dos dois você consegue acompanhar um pouquinho mais desse nosso bate-papo aqui. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, e é o seguinte. Você tem um projeto chamado Machonaria, né, direcionado diretamente aos homens. Fala aí, explica aí pra gente o que é esse projeto. Ele é da sua igreja, ele é seu, ele é um projeto interdenominacional, ele ultrapassa essa questão. Você falou aí de outras cidades, outros países. Então, a gente vai fazer um minutinho aqui de break para entregar a hora para o próximo programa. Um abraço ao apóstolo Rodrigo Salgado, que entra no ar agora. E a gente continua esse bate-papo aqui, conhecendo um pouquinho mais do Machonaria, beleza? Beleza. Então, vira aí e a gente volta já. Vai lá, Rafa. Vamos lá. Então, o que é Machonaria? Como se define esse projeto? Ok. Juridicamente, somos uma associação. Eu sou o presidente, pastor Radamés Moraes, aqui de Santo André. Fez a plantação da nossa congregação aqui em Santo André, Igreja em Movimento. E lidera comigo mundialmente esse projeto. Comigo em Brasília, o pastor Johnny, né? Meu braço direito lá no Machonaria e é o pastor da nossa congregação lá. Então eu faço a supervisão geral. Obrigado, Thaís. E eles lideram localmente essas congregações. Pastor Fábio Rabelo em São Paulo, no Rio de Janeiro, e outros pastores. Na prática, como nós funcionamos? Um evento central, que é um retiro, todo mês de julho em Brasília. Esse ano vai ser dia 11, 12 e 13. Então, no site machonaria.org.br, dá para o camarada fazer a inscrição a tempo. Tá tudo incluso. Quanto tempo de 3 dias. De evento? Alimentação, dormitório e tal. Tipo e ali uma a gente chácara, num lugar assim. Um hotel fazenda. A gente zera o cara. Da quebra do altar com Adão até o serviço à igreja e ele ser o braço direito do pastor dele, a gente zera o problema. Então, assim, só não vai ser um homem bíblico se o cara for... Aí a gente vira calvinista. Foi predestinado à condenação. E fora o global, a gente faz o Pocket, que é a aliança com igrejas locais. Não é um projeto da nossa denominação. Não. Então, esse Machonaria é da igreja, por enquanto? Não é. É do reino. É do Quem quiser fazer? É interdenominacional. Quantas pessoas juntam nesse evento? Os pockets, o global ali vai entre 300 e 600 pessoas, mas os pockets variam do tamanho da congregação. Então, a gente vai de 50. Quem tem aí, reverendo? 50. E a gente já colocou 1.500 homens no evento. Então, depende do tamanho da congregação. Que não tem nada de pocket, dependendo, né? Então, a gente faz aliança com o pastor local. Geralmente, ele vira um diretor de matilha, que a gente chama. Então,
A gente faz o evento, desperta esses homens na localidade, treina esses homens por um período, né? O pastor Rada treina esses homens entre 6 meses e 1 ano. Para ele entrar na nossa diretoria, a esposa tem que assinar um testemunho de idoneidade dele. Meu marido é crente. Então, se ele for safado, ela mentiu junto com ele, a Ananias de Safira, entendeu? Exatamente. Então, a gente se protege no nosso testemunho e se protege juridicamente. E nesse pocket, posteriormente a isso, a gente faz o matilha, que é o discipulado local, liderado por um diretor, geralmente um pastor treinado por nós, e a gente vai progredindo. A minha ideia agora, de 2024, é ampliar, para além do matilha, uma barbearia. A gente vai gerar um modelo de negócio missional. Então, posteriormente ao evento, o pastor pode contratar uma franquia que vai virar um ponto de discipulado. O lucro disso, o pastor tem que gerar o que a gente chama de igreja de segunda-feira. Então, além de ser o lugar onde ele pode discipular os homens, com os homens da cidade que se identificam com a gente, a barbearia do Machonaria, a barbearia do pastor Anderson. Então, o cara vai juntar ali. Então, pastor... mas só pode abrir uma dessa se ele for discipular homens. Se ele estiver dentro desse projeto. Se ele for discipular homens. Não é uma franquia, não é uma franquia. É uma franquia, mas a gente não está pelo negócio, está pela missão. Porque parte do lucro é missional. Vamos colocar aí 40%, 50% tem que escoar para a justiça social do reino. Para os projetos. Legal. E como que as pessoas se inscrevem, pastor? Como que funciona? Machonaria.com.br, machonaria.org.br tem todos os eventos pequenos que a gente tem e o central. E são bastante? Todo mês, quase toda semana. A gente está por Brasil inteiro. Quando faz é o senhor que vai pessoalmente ainda ou não? Ou não precisa mais? Todos eu estou e o pastor Rada está. Então, só quando eu tenho uma agenda fora ou algum acontecimento com a minha família, eu me ausento. Mas geralmente nós dois estamos... Fica rodando. Rodando. Virou nossa missão. Cooperar com as igrejas locais e os pastores virou nossa missão. Cooperar concernente à masculinidade bíblica. Porque, às vezes, naquela confusão que eu falei do amor, o pastor é extremamente amoroso. Aí ele pede ajuda a nós. Cara, eu preciso confrontar esses homens. Então, assim, me ajuda, ombra comigo. A gente vai e ombra e deixa a face do leão junto com aquele pastor, entendeu? Emancipa ele para ele entender que não é pecado chamar os caras na chincha, né? No quartinho da diaconia aí, ó. Mano, exatamente. Não é mais demônio não, cara, é teu caráter. É o que eu sempre trato, né? Tipo, ó, Davi foi repreendido pelo profeta. Que hora tá escrito lá que repreendeu o demônio, repreendeu a pombagira na vida de Davi? Não, irmão, moral. O crente, pastorzão, obviamente que a gente tá pecando a todos os instantes. Essa terceirização, né, pastor? Opa, tipo assim... Não, foi o Satanás. O inimigo me enganou, não sei o quê. Ele tá furioso, quer destruir nossa família. E ele nem dirigiu o Uber pra levar o cara pro motel com a Filisteia. Entendeu? O diabo não transou junto. Então, assim, ó, olha pra Davi. Ele não é um exemplo de como pecar. Ele é um exemplo de como se arrepender. Então, assim, ó, não usa ele sem conhecer a história toda, né? Cara, quando um homem evangélico é cretino, C.S. Lewis falou isso, né? Dos homens maus que conheci, os piores foram os religiosos. Então o cara cria uma tese, pastor, que adoece a mulher dele. O cara machuca ela, tem amante, é viciado em desgraças pornográficas e fala pra esposa que é o demônio, cara. Não, a gente tem que achar um pastor ungido pra me libertar. E às vezes a libertação mesmo... 9 pastores chamou o cara de amado, vinha um chamar ele de desgraçado, maldito filho de Satanás. Como que tu ousa fazer isso com a filha de Deus? Porque eu pergunto assim para os homens, sempre no evento, quem aqui tem filha? Você aceitaria sua filha ser machucada por um Zé Mané qualquer? Não. E por que você acha que Deus tem que tolerar você machucar a filha dele? Aí o cara toma um choque de realidade, né? E por que os caras mudam com a gente no Machonaria? Porque eles estão acostumados a, querido, amado, vamos orar. E, cara, não é mais espiritual, cara. Você foi transportado do império das trevas pro reino do amor. Então, se você tá dizendo pra mim que é espiritual, você tem que falar pra mim que você tá endemoniado, cara. Então eu vou te libertar, que é o mais fácil. Pra mim, pastor, é o mais fácil. Eu boto a mão na sua cabeça e tiro o Satanás na hora, no nome e no poder do sangue de Jesus. Agora, se for caráter, o que é que eu faço? E um caráter que você não quer tratar, o que é que eu faço?
A gente tem que dar a dura nesses caras, entendeu? Porque eles estão... Pastorzão, é o seguinte, ó. Tentar discipular quem Jesus não converteu é a mesma coisa que tentar ensinar um peixe a voar. Não dá. Esses caras estão acabando com a nossa saúde emocional, cara. Destruindo a saúde de uma igreja local, destruindo, às vezes, a saúde do seu lar e a saúde emocional de suas esposas. E a gente não pode... Tô orando, amado. Não, tem que chegar junto, né? E como que faz quando você percebe isso? Que o cara não é convertido, não quer saber de nada, tal, não sei o quê. Aí você... Como você reage, por exemplo? Você fecha a porta então ou não? Não, e 2024, tudo que eu falo, pastorzão, eu falo com essa carranca. Então, assim, ó, eu confrontei muitos pastores e, cara, o que eu entendi? Os caras estão com medo. Minha esposa fala, meu bem, o recado foi dado. Você, cara, você é amoroso, inteligente, dá pra fazer a guerra com refinamento. Então, por exemplo, não tô num apaziguamento. Meus valores são os mesmos. Mas eu entendi o quê? A mensagem foi dada? Foi. Eu quero que os caras entendam que eu tenho a cara de gangsta, mas não sou gangsta, pô. Nasci de novo, entendeu? Então, assim, eu tô disponível. Só não quero vagabundagem do meu lado. Você tá arrependido? Tô. Então, Estados Unidos, sentei com 5 pastores que botei pressão neles, virtualmente falando, pelas as imoralidades deles, mas eles falaram, eu quero você, mano, eu tô arrependido. Por quê? Um homem, quando aceita o confronto, ele não quer andar com quem cobriu ele, passou pano pra ele. Ele quer andar com quem teve coragem de confrontar. Quer romper, né? Tipo assim, cara, eu te quero, mano, como passou na minha vida, como meu discipulador, você me ajuda? Eu tô disponível. Então, eu tô nesse momento, se eu bradei como leão, eu tô no momento de dizer que também sou cordeiro, do tipo, venha, irmão, você é doido. Tipo, o prazer do cristão é perdão, é restauração. E você vê isso acontecer no seu ministério? Demais. Do cara baixar a bola e falar, não, então demais, tá bom. demais, cara. E aí a abordagem é outra. Aí eu não tenho o que reclamar, pastor. Assim, ó, mundialmente, homens estão transformando sem que eu sente à mesa com eles. Imagina se eu sentar. Se o cara tá pegando o ensino e tá transformando, imagina se ele entender que eu tô disponível a ele sentar na minha mesa. Esse cara decola. E eu estou disponível. O que eu faço é por amor. Eu sempre tento explicar. É a mesma tipo de ira de um irmão mais velho protegendo os mais novos. É só isso que eu fiz. E naquilo que não entenderam, achando que eu... polêmico e tal. Cara, é amor. Porque assim, ó, imagina tirar a fotografia de Jesus virando a banca dos mercadores. Você pega só aquele momento, você diz, tá cheio de ódio. Não é amor. Não, mas foi amor. Porque assim, ó, o oposto de uma possível guerra não é a paz. É a omissão. Tô nem aí. Não, mas eu tô aí. Quem tá brigando com a Bíblia aberta é porque se importa. Não é problema meu. Então hoje, se uma pessoa, muitas pessoas que você denunciou no meio cristão e tal, e se essas mesmas pessoas falassem, pô, mano, tô te procurando hoje arrependido porque eu caí na real, tal, não sei o que lá. Aí a porta fica aberta. Ó, vem cá, me dá um abraço. Eu sentei com um pastor, ele tava assim, ó. Sabe? Tipo assim, será que ele tá armado? Será que ele vai me bater? Tipo, que isso, cara? Eu nasci de novo. É que a sua cara não ajuda. Não, por isso que eu tô falando. A minha esposa fala, meu bem... A palavra já é forte, mas a cara não ajuda. Meu bem, assim, ó, antes de toda entrevista, ela vai, me liga, manda uma mensagem. Não, deixa eu brifar aqui. Meu bem, se contenha e tal. Porque uma coisa simples que eu falo com essa carranca, então vira um problema. O peso fica maior. A barba desse tamanho, a cara tatuada. Tipo assim, ó, nossa, não tá amando. Nossa, entende? Então eu tenho que dosar. Mas é justamente o contrário, a partir do amor que, enfim, dá para perceber, por exemplo, a quantidade de amor que tinha em João Batista para falar o que ele falava, ou em Jesus, ou Paulo, para denunciar o que ele denunciava. E assim, ó, não justificando efeitos colaterais de coisas que eu possa ter feito, mas só não quer me entender aquele que não se coloca no lugar de um pai e um marido. Então imagina, tem um pastor imoral, ou um pastor cometendo um crime sexual. Eu seria um homem polêmico se a filha ou a esposa fosse a sua? Não. É isso. Por exemplo, vou fazer uma turnê evangelística nos Estados Unidos e no Brasil com o pastor Sam Childers, Machine Gun Preacher, pastor metralhadora. Tá em Uganda, em quase países africanos,
resgatando crianças dos terroristas, matando eles. E abrindo orfanatos e creches e protegendo essas crianças com uma diaconia armada. Pelo contexto, a sensibilidade do contexto. Ah, não é de Deus, ele está lá há 40 anos e não tomou um tiro. Então, o que a gente faz debaixo da unção, o Senhor e o seu reino nos protege. No final do filme, quem protagonizou o filme dele foi o ator de 300 de Esparta. No final do filme, ele pergunta assim, para quem não concorda com o ministério dele: se o seu filho fosse sequestrado pelo CONI, que é o terrorista, a sua filha para virar escrava sexual e o seu filho para virar miliciano, se alguém prometesse devolvê-lo a ti, importaria a metodologia? Aí fica a resposta clara, né? Bom, infelizmente nosso tempo é curto para esse assunto, mas fica aí com o gostinho de quero mais. Pastor, eu quero agradecer, cara, imagino o seu tempo bastante corrido, por estar aqui com a gente. A Musical queria há muito tempo ter você aqui, não é tão fácil, né, a agenda, mas que bom que deu certo hoje. E quem estiver acompanhando a gente, como é que te acha, te acompanha, redes sociais, ajuda, tem aí a ajuda para os projetos sociais. Sim. Nosso próximo papo eu quero falar sobre projetos sociais também. Como é que a pessoa te acha? Vamos lá. A nossa paróquia é em Brasília, Igreja em Movimento, Brasília. Os projetos sociais no Instagram, Hub, H-U-B, Social Maçonaria. No Instagram, o meu, Pastor Anderson Silva, org, O-R-G. O do Maçonaria, @Maçonaria Nacional. Meu site, pastorandersonsilva.com.br. E como ajudar os projetos sociais? Você vai em maçonaria.com/social. Lá vai ter 14 projetos dos 30 que a gente lidera. Você pode escolher um deles, fazer uma doação pontual, boleto, Pix, cartão, ou virar um mantenedor recorrente. Então você se cadastra, aí você escolhe Pix, boleto ou cartão. Quero ajudar os autistas, quero ajudar Marajó, quero ajudar os transexuais arrependidos a tirar as próteses. Que é mais caro que pô. A maçonaria já investiu. Esse mês a gente conseguiu 3. Eu consegui 3 cirurgias nos Estados Unidos. A gente já investiu mais de R$250 mil para esses homens. E a Isabela, a primeira mulher, nos procurou. Se tornou homem, tomou hormônio e mutilou os seios, tirou fora. Caramba. Conheceu Jesus, batizou, voltou a ser feminina e não tem os seios. A cirurgia está marcada. Para colocar agora no caso dela. Pastor Flávio Amaral aqui, um ex-trans. Opa, já teve que ir várias vezes. Ele está financiando a cirurgia e a gente vai financiar o pós-operatório. É isso aí, ele tem um trampo forte nisso aí também. Eu não sabia que vocês conheciam. Não, que legal. Vai me abraçar demais. aí. Ele tá chateado porque eu não respondo ele há 6 meses. Pastorzão, eu te amo. Você não responde? É o meu autismo, cara. Outro programa a gente fala disso. Tá bom, vamos lá. Obrigado, pastor Anderson. Um privilégio te conhecer, meu irmão. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Amém, reverendo. Deus abençoe. Ficamos por aqui com o programa Biblicamente. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Às 2 horas eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.